Do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graça e paz. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Tô falando baixinho, tô esperando, tá? Olá. Gente, a paz do Senhor Jesus. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui, né? Porque quero utilizar a câmera do TikTok, que é muito melhor. E deixar registrado aqui o meu testemunho, tá? É uma conversa descontraída, mas eu já quero começar falando para vocês que em Romanos 8:28, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Propósito. Quem aí sabe me dizer o que é propósito? Quem aí sabe me dizer o que é propósito de vida? Gente, eu quero falar um pouquinho da minha história, daquilo que eu já vivi. E eu posso dizer para você que você não deve minimizar a dor do outro. Não minimize, porque aquilo que dói no outro pode não doer em você. Mas aquilo que dói em você pode ser fichinha para alguém, né? Então, vamos lá. Eu me chamo Emília, tá? Eu sou de Teresina, Piauí. Eu atualmente estou morando numa cidade do Goiás. Vim pra cá porque Deus me arrancou da minha cidade, Deus me tirou lá de Teresina, me trouxe para Goiânia. Mas esse testemunho eu não posso contar porque não envolve só a mim, tá? Então é algo que envolve outras pessoas e eu não posso. Sejam todos bem-vindos, né? Eu comecei essa live dizendo para você que lá em Romanos 8:28 a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tô aqui falando um pouco da minha história de vida. Então, eu quero falar para você que atualmente, hoje, eu estou investigando, tá, o lúpus. Infelizmente, né, há uma desconfiança de que eu tenha uma doença autoimune que atende pelo nome de lúpus, né, que causa muitos transtornos para os portadores. Então, o que é que acontece? Eu estava falando para vocês que Deus me arrancou de Teresina e me trouxe aqui para o Goiás. Eu vim porque eu queria? Não. Eu tive que vir praticamente à força, mas eu cheguei aqui. Só que antes, né, dessa minha saída da minha cidade para cá, para Goiás, eu passei dias difíceis, tá? Porque eu tive que cuidar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, a paz do Senhor Jesus, né? Eu tive que cuidar da minha mãe, paciente oncológica, com câncer de mama, tá? No período da pandemia, infelizmente, né? A minha mãe não resistiu ao câncer, foi uma batalha muito cruel, foi uma batalha muito difícil, né? Nós tivemos muitos desafios no período da doença da minha mãe, porque não tínhamos acesso a médicos, acesso a tratamento por causa da pandemia, então foi muito complicado. E infelizmente a minha mãe não resistiu ao câncer, minha mãe veio a óbito. E para quem já cuidou de um paciente oncológico sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado, irmãos. E eu confesso para vocês que teve um período desse tratamento, dessa história, que eu orava ao Senhor, sabe? Porque eu orava e pedia para Deus que Ele tirasse a minha mãe daquele sofrimento, né? Porque eu sei, irmãos, que Deus, quando quer curar, Ele não precisa de muita coisa para curar. Deus, quando Ele quer operar algo na vida de alguém, Ele não precisa de médico, Ele não precisa de remédio, Ele não precisa de nada. Ele precisa apenas fazer, né? Então, infelizmente,
Infelizmente, a minha mãe, ela sofreu muito, tanto sofreu ela como sofreu eu. Nesse período, eu era missionária, eu estava ministrando a palavra de Deus e servindo ao Senhor na minha igreja, na minha congregação, como pregadora. Só que, irmãos, foi ficando muito apertado para mim, né? Eu também sou manicure, então eu trabalhava, atendia minhas clientes, mas eu não conseguia mais atender cliente, eu não conseguia mais cumprir a agenda, porque demandava muito tempo. A minha mãe estava muito mal, muito debilitada, então ela precisava de muitos cuidados. E como ela precisava de muitos cuidados, eu preferi, né, cumprir um mandamento de Deus, onde diz que nós temos que honrar pai e mãe para que nós vivamos muito tempo na terra. Então, assim, eu não conseguia, né, imaginar eu estar pregando em uma igreja, eu estar ministrando em uma igreja e a minha mãe em casa acamada precisando de cuidado, né? Eu não conseguia compreender o fato de eu ter que deixar uma outra pessoa com a minha mãe para poder ir pregar a palavra de Deus. Então eu preferi cuidar da minha mãe e deixar a palavra de Deus para que outra pessoa pregasse, né? Porque o que não falta são pregadores para cumprir o propósito de Deus. Então, na última semana de vida da minha mãe, na fase terminal mesmo, eu questionei muito ao Senhor, né, o porquê daquela situação, quantas noites eu chorei na madrugada, quantas noites sem entender, e eu dizia, Senhor, não estou entendendo nada, eu não consigo compreender o que está acontecendo comigo, por que eu estou vivendo isso, por que minha mãe está sofrendo tanto, por que eu tenho que passar por isso. Irmãos, eu não conseguia compreender todo aquele processo que eu estava vivendo, até porque, irmãos, eu tive muitas feridas no meu rosto, né? Por causa, aparentemente, de uma crise de ansiedade, o que se achava ser uma crise de ansiedade. Eu tive muitas feridas no corpo, eu peguei chikungunya, eu peguei Covid, né? E não tive como fazer quarentena, porque não tinha ninguém para cuidar da minha mãe. Então, assim, foi um ribuliço na minha vida. Deus fez um ribuliço tão grande. Deus, ele fez assim, o que estava por cima ficou por baixo e eu não estava entendendo nada. A minha mãe passou do dia 25 de dezembro até o dia 31 de dezembro internada, na última semana de vida dela. Quando nós saímos, eu não sabia, eu já estava preocupada porque eu estava achando que eu ia partir antes dela. Eu já estava achando que eu ia partir antes dela. De tanto que eu estava ruim, eu estava com meu rosto todo ferido, eu estava sentindo muitas dores, eu tinha muita aquela coisa do bruxismo, eu rangia os dentes, que eu não conseguia dormir direito porque ela passava mal e aí tinha que ficar com ela acordada. Ok, dia 4 de janeiro de 2022 a minha mãe partiu para o Senhor recolheu ela, né? E então aconteceram outras coisas, né, que eu não posso aqui citar nomes, porque não envolve só eu, mas aconteceram outras coisas que me fizeram questionar ainda mais a minha fé no Senhor. E por questionar muito a minha fé no Senhor, eu terminei me afastando. Eu terminei deixando de congregar, eu terminei deixando de ir ao culto. Eu comecei a questionar Deus de tal maneira que eu não conseguia mais ver Deus como um pai. Deus para mim não era mais um pai, porque eu não conseguia compreender como era que um pai que diz amar tanto os filhos, né, como a Bíblia diz que Deus ama, eu não conseguia entender como era que Deus estava fazendo aquilo tudo. Eu dizia, Senhor, eu prego a tua palavra. Eu faço tudo para te agradar. Eu honrei a minha mãe até o último dia. Por que eu tô passando por isso tudo? Por que eu tenho que sentir tanta dor? Eu sentia muita dor no corpo,
muita dor de cabeça, uma dor de cabeça infernal, que nunca passava com remédio nenhum. O meu rosto todo ferido, a dermatologista dizia que era dermatite seborreica, que era só usar pomada que ia ficar melhor. E sentindo muita dor, tinha dia que eu precisava, eu clamava, Senhor, me ajuda a levantar, porque senão eu não consigo levantar dessa cama. Muita dor, e eu não conseguia entender. E aqui, já na minha cidade, aqui no Goiás, ainda com muita dor, com muitos questionamentos na minha mente, tentei voltar para a igreja, tentei me congregar de novo, mas a minha fé estava muito abalada, irmãos. A minha fé estava muito abalada, muito abalada. E eu parei de congregar, né? Parei de congregar, me afastei de todo mundo, me afastei de todo mundo. E eu não conseguia, né, mas me ver no altar. Eu comecei a dizer que o altar não era mais para mim, que eu não queria mais saber de Bíblia. Eu tinha várias Bíblias de estudo e eu doei todas as minhas roupas, sapato, Bíblia que eu ganhava de presente, Bíblia que eu comprava. Eu doei tudo, me desfiz de tudo, irmãos. Inclusive, essa Bíblia, eu comprei ela recentemente porque eu não tinha nenhuma Bíblia mais. E essa semana, já tem alguns dias que eu tava sentindo muita dor no meu corpo, muita dor no meu corpo. De novo eu tava sentindo muita dor, muita indisposição, muita dor de cabeça, meu rosto tem um filtro aqui, mas se vocês conseguem ver que ainda tem algum vermelhidão, ainda tem algumas feridas, algumas casquinhas, porque tá sarando. E aí, irmãos, eu tava toda empolada, com urticária, assim, muito mal. Então, eu resolvi ir na UPA, né? Resolvi ir na UPA, contei o meu diagnóstico lá, meus sintomas para a médica. Ela falou assim, eu vou te colocar em observação, você precisa ficar em observação. Me perguntou se eu tinha comido peixe, camarão, se eu tinha inalado algum produto químico, se eu tinha feito algum procedimento no rosto, trocado de perfume, e essas perguntas todas, se eu tinha comido ovo e tal, qual comida eu tinha comido, se eu tinha alergia a remédio, eu falei, nada de diferente, eu tenho comido tudo que eu tenho o costume de comer e não fiz nada de diferente. Ela falou, muito estranho, mas eu vou te colocar em observação, vou te medicar, né? E você vai ficar lá. Se você melhorar, você vai pra cá. Se você não melhorar, você vai ficar internado. Beleza. Me aplicou uma medicação por Fernegan, o nome. Uma injeção de Fernegan, uma injeção de Decadron, mais uma dipirona na veia. Fiquei lá em observação, me senti um pouco melhor, ela me liberou. Ela falou assim, você investiga no postinho, tá? Por favor. Tudo bem. Marquei consulta no postinho, a médica da UBS, inclusive foi quinta-feira já dessa semana. Quando eu cheguei no consultório, ela falou assim, ai, o que foi no seu rosto? Eu falei, então, eu vim conversar. Ela falou, você quer investigar lúpus? Eu falei, pois é, eu quero investigar lúpus. Ela falou assim, então tá, porque eu já estava desconfiada que você tem lúpus. E pediu, né, os exames que são específicos para identificar, até porque recentemente eu tinha feito uma bateria de exames, né? Eu faço um acompanhamento por conta do câncer da minha mãe. Então, como eu sou da população de risco, então eu sempre tenho que fazer um acompanhamento, pelo menos por ano, fazer mamografia, fazer os exames de sangue, fazer isso, aquilo, um monte de coisa. E eu fiz os meus exames, já tinha dado resultado para ela, supostamente tudo normal, né? Meu hemograma
mamografia ok, ultrassonografia ok. Ela falou, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, então vou pedir para fazer os exames específicos. Então eu estou com um pedido médico para fazer os exames, né, que é o anti-DNA, o FAM e outros tantos lá, que são vários, para mais de 10 eu acho. E tô fazendo um protocolo que ela mesma passou, né, que são com os anti-inflamatórios para desinflamar, que já tô no 3º dia tomando hoje. Hoje eu tô me sentindo com menos dor, não tive dor de cabeça hoje ainda, né? Mas o zumbido no ouvido ainda está, não tá alto como tava, mas o zumbido diminuiu, as dores no corpo diminuíram, né? E o meu rosto tá ficando mais vermelho, aliás, mais clarinho, tá menos vermelho. Tinha umas feridinhas aqui, né? Porque esse é um dos sintomas do lúpus, né? A famosa asa de borboleta, né? Que aparece. E assim, fazendo uso do protetor solar de manhã, de tarde, de noite. Não posso me expor porque tem uma questão genética lá que o sol e tal, e um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer pra vocês, irmão, é que se Deus ele revelasse o processo, a gente não aceitaria o propósito, né? E aí a gente passa por tanta coisa na vida da gente, tanta coisa, que antes de ontem eu tava ali no meu quarto e eu dizia assim, Deus, eu tô tão cansada, eu tô sentindo tanta dor que se eu quiser me levar hoje, o Senhor já pode. Porque eu não aguento mais. Eu não consigo, eu não tenho um ânimo para me levantar dessa cama. Eu tenho vontade de cumprir o propósito. Eu quero voltar. Eu quero voltar. E foi necessário toda essa dor, toda essa angústia, para que eu pudesse reconhecer, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar hoje para vocês que eu reconheço que só há um Deus, que só há um único Salvador. Eu reconheço, né, que Ele é o único que pode todas as coisas. E que assim como Deus ele não curou a minha mãe fisicamente, Ele pode não curar. Se eu realmente tiver um diagnóstico positivo para o lúpus, Deus ele pode até não me curar. Mas o que me basta, irmãos, é entender que há um propósito em tudo que a gente vive nessa vida. Eu hoje, depois de tudo que eu vivi, eu não tenho mais a capacidade de julgar ninguém. Eu não tenho mais a capacidade de julgar a dor de ninguém. Porque teve um período que ninguém conseguia compreender a dor que eu estava sentindo. Eu tentava explicar para as pessoas. E, irmãos, quantas vezes eu chegava nos lugares, nas lojas, supermercado, e eu tentava, de alguma forma, porque a pomada já não estava mais surtindo efeito, a pomada antialérgica que a dermatologista passou, porque dizia que era rosácea. Ah, você tem rosácea, usa uma pomadinha antialérgica que vai melhorar. E chegou um período que a pomada já não estava mais fazendo efeito. Então, eu cansei de chegar nos lugares e as pessoas perguntarem: ah, você fez peeling? Ah, você fez procedimento? Ah, você... Não, eu nunca fiz nada. Ah, mas você tá sentindo dor? Gente, eu não aguentava ir pra academia de tanta dor no meu corpo, tanta dor de cabeça. Sabe aquela coisa que te tira o ânimo? E aí, hoje eu não me sinto capaz de julgar a dor de ninguém. E eu acredito que tudo isso que eu passei na minha vida foi Deus dizendo assim: eu quero que você aprenda a ouvir a dor do outro sem julgar.
que os seus ouvidos sejam capazes de ouvir o que o outro tem para falar sem julgamentos. Você não sabe, aquilo que para você pode não ser dor, para o outro pode ser insuportável. Aquilo que para você pode ser pouco, pode ser drama, para o outro realmente pode ser uma dor muito grande. Então, assim, o lúpus, ele é uma doença autoimune, é algo genético, é algo que não tem cura ainda. Tem alguns tratamentos que estão em teste. Algumas pessoas já passaram por esse tratamento, conseguiram ser curadas do lúpus, mas é um tratamento praticamente inacessível no momento. Então, assim, estou fazendo protocolo, fazendo uso do anti-inflamatório, do antialérgico e evitando sair no sol, uso protetor solar de manhã, de dia, de noite, atualmente. Então, eu vim aqui dizer para você que quando eu tava sentindo muita dor, eu disse: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor já pode me levar, porque eu não aguento mais sentir tanta dor. E, irmãos, eu tive uma visão de um castelo branco e eu caminhando em direção a ele com o Senhor Jesus. E ele dizia assim: vai ter momentos que vai ser amparada, vai ter momentos que vai ser no colo, mas o importante é que nós vamos chegar no propósito. Porque a Bíblia diz que um certo dia Jesus estava saindo da Judeia, indo para a Galileia, mas ele tinha que passar por Samaria. Era necessário, a Bíblia diz que Jesus tinha que passar por Samaria. E a Bíblia diz que quando Jesus entra em Samaria, a Bíblia é bem clara quando ela fala nisso, que Jesus ele estava cansado e se sentou à beira do poço. Mas o importante que eu quero dizer para você é que, independente dele estar cansado, Jesus chegou em Samaria. Jesus chegou no propósito, porque ele tinha o propósito de chegar até Samaria. Mas ele sentou, por quê? Porque a viagem cansou Jesus. E às vezes, irmãos, nós ficaremos cansados, nós seremos atribulados pela vida. A jornada, ela pode até nos cansar, mas ela não pode nos tirar do propósito. Então, Jesus chegou em Samaria. Eu quero dizer para você que está aí nesse momento, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque você pode até diminuir a intensidade, tá, da sua caminhada, mas você não pode desistir do propósito. Jesus chegou em Samaria, porque o propósito de Jesus em Samaria era mudar a vida daquela mulher. E Jesus tinha o propósito de mudar a vida, a história daquela mulher. E mesmo cansado, mesmo com sede, ele chegou em Samaria, sentou à beira do poço. E quando aquela mulher chegou lá, Jesus teve uma conversa que mudou a vida dela. Porque às vezes, irmão, o que você está precisando é apenas de uma conversa. É apenas de alguém que te ouça sem te julgar, sem julgar a sua dor, sem julgar a sua história, sem julgar a sua trajetória, sem julgar. O que você precisa é de alguém que te ouça com os ouvidos de Jesus. Foi o que eu precisava quando eu tentava falar da minha dor e ninguém entendia, porque aparentemente eu estava saudável. Mas eu não estava saudável. Aquela mulher, quando ela se encontra com Jesus, Jesus mudou a história dela. Ele estava cansado, mas ele não tirou o foco do propósito. Então, irmãos, eu entendi que Deus ele usa a nossa dor. Ele usa a sua dor com um propósito. Porque você não nasceu do acaso, você não nasceu porque a sua mãe foi violentada, você não nasceu porque,
foi um erro. Não, você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. E quando a gente está no meio do vento, no meio da tribulação, no meio do momento difícil, a gente não entende o que é que Deus está fazendo. Mas quando Deus ele decide falar, como Deus falou comigo, que eu tenho um propósito, sim, e o meu propósito é esse que eu estou fazendo agora, dizendo para você que independente da dor que você está sentindo, vai haver momentos que você vai desanimar, vai haver momentos que você vai questionar a sua fé, vai haver momentos que você vai querer se afastar e tá tudo bem, porque você é um ser humano, você não é uma divindade, você é um ser humano com emoções, com dores, com questionamentos, tá? Ai, irmã, eu me afastei. Irmão, você tá vivo hoje. Irmão, você tá vivo hoje. É tempo de se achegar ao Senhor. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Não há nada perdido. Não há. A Bíblia diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E se o seu problema é aquilo que vão falar acerca de você, não se preocupe, porque eles vão falar, eles vão maldizer, mas uma coisa eu te digo, olhe somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. Eu dizia assim, como que eu não vou olhar para o homem? Porque o homem é falho. Eu também sou, irmã. Se você não for capaz de, antes de apontar o dedo para o outro, você julgar o seu próprio pecado, irmão, todo mundo erra. Paulo dizia assim, dos pecadores eu sou o pior. Eu é que sou ruim. Eu não estou aqui para julgar o pecado de ninguém. Eu não estou aqui para apontar o dedo de ninguém. Sabe qual é o meu ministério, irmão? É ser como Cristo. E o que era que Cristo fazia? Cristo recebia as pessoas. Cristo ouvia as pessoas. Cristo acolhia as pessoas. Cristo amava, curava, restaurava. Sabe o que é isso? E nós, como igreja, nos dias de hoje, a nossa tendência é espalhar. Mas nós devemos ajuntar. O Senhor Jesus, ele não rejeitou nenhuma pessoa que foi até ele. O Senhor Jesus, ele acolheu todas as pessoas que foram até ele, independente de religião, de etnia, de idade, de sexo. Jesus acolheu todas as pessoas. A gente tem que parar e repensar o evangelho que nós estamos vivendo. Entendeu? A gente tem que parar e repensar que evangelho é esse que eu estou vivendo. A gente precisa voltar a ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Não ficar apenas com aquilo que eu ouvi, mas com aquilo que eu li, que está escrito. Ah, eu quero ser como Jesus. É impossível você ser como Jesus se você não leu o Evangelho, se você não, pelo menos umas 3 vezes na sua vida, você tiver lido o Evangelho para saber o que Jesus faria nesse momento. Se eu fosse Jesus agora, o que eu faria neste momento? E foi nisso que Deus trabalhou. Então, irmãos, eu estava assim, afastada. Mas eu ouvi a voz do Senhor. Falou comigo. E disse, eu nunca tirei os meus olhos de você. Eu te dei tempo para você entender o que era que você estava vivendo. E hoje eu entendo, irmãos, que eu tenho um propósito.
O meu propósito é apresentar Cristo como Ele é. Jesus diz lá no seu Evangelho, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não disse assim, eu vim julgar vocês. Não. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E se eu, como cristã, estiver apontando um dedo, julgando, eu não estou fazendo o que Cristo faria, porque esse não é o meu papel. O meu papel é dizer para você que independente do que você está vivendo hoje, talvez você não esteja entendendo como eu não entendi o processo que eu passei, tá? E se o meu diagnóstico for positivo, eu não quero que ninguém chegue para mim e diga assim, Jesus vai te curar. Não. A única coisa que eu quero é que Deus me dê força para cumprir o propósito dele na minha vida, independente do diagnóstico. Porque a gente precisa entender que nós estamos debaixo da vontade de Deus. Estamos debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é primeiramente soberana. Ela está acima de qualquer outra coisa. E a vontade de Deus, ela é permissiva. Em alguns momentos, Deus vai permitir situações na sua e na minha vida. Porque nós precisamos evoluir como cristão. Evoluir como cristão. Nada de ser não, tá? O único que tem poder para julgar, condenar é Jesus. E ele não faz isso. O único que tem poder para julgar é Jesus. Nós não podemos acusar ninguém, porque este também não é o nosso papel. Nós sabemos quem tem esse papel. Qual é o nosso papel como igreja? Propagar o evangelho daquele que salva, daquele que restaura, daquele que cura. E a única coisa que eu estou aqui é porque eu tenho convicção. O Espírito Santo de Deus não me tirou a paz, não me deu paz enquanto eu não vim gravar essa live. Eu não sei quem está aí desse lado. Eu não estou aqui para te emocionar. Eu estou aqui para dizer para você que teve um dia na minha vida que eu me afastei por vontade própria. Eu disse para minha irmã, eu não quero saber de igreja. Eu não quero me congregar. Eu não quero saber de altar. Eu não quero mais pregar. Não quero. Enquanto Deus não falar comigo, por que eu estou passando por isso tudo? Eu não quero. Não quero. E quando Deus ele falou comigo, eu disse, então tudo bem. Se o Senhor vai estar comigo, eu vou. Eu não quero que Deus me cure. Eu quero que Deus me dê força. E maturidade espiritual, que é o que está faltando em muita gente. Sejam maduros na fé. Porque Deus não é seu escravo. Deus não tem obrigação de fazer aquilo que você quer. Deus ele vai fazer aquilo que é melhor para você. E se ele precisou usar a dor para me mostrar que ele estava comigo, que ele está comigo, eu vou, irmão. Eu vou pregar. Estou me congregando novamente. Estou visitando uma igreja, me congregando. E decidi, Senhor, o Senhor vai colocar a palavra na minha boca. Porque eu já tenho algum conhecimento bíblico. Então, assim, não sou eu, mas é o Senhor que vai falar com o teu povo. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tá sofrendo, que tá passando por um momento difícil, que não tá entendendo. Gente, se eu pudesse contar aqui, tem gente que já, ó, por muito menos,
sabe? Mas graças a Deus que eu tenho pavor, né, daquele lugar. Mas eu tô aqui. Então eu quero dizer pra você, se achega a Jesus, clame ao Senhor, peça pra Deus, Deus fala comigo. Deus não deixa ninguém sem resposta não, irmão. Deus não deixa ninguém sem resposta. Ah, Deus fala, eu não entendi. Ah, Deus não fala comigo. Porque Deus, às vezes, Ele fala algo que você não quer ouvir. E se você não tiver maturidade espiritual para receber aquela palavra, você vai achar que Deus não falou. Mas aí Deus falou e você não recebeu porque não era aquilo que você queria ouvir. Eu sei que doeu. Teve gente que saiu da live, né? Mas tá tudo bem, irmão. Eu quero te dizer uma coisa. Se você crê, Ele é Deus. Se você não crê, Ele continua sendo Deus. Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se ela se fechar, Ele é Deus também. Sabe, irmão? Então, procure entender no Senhor. Qual o seu propósito de vida? Senhor, eu tenho convicção que eu nasci com um propósito. Qual é o propósito da minha vida? Me ajuda a cumprir esse propósito. Eu quero orar por você agora nesse momento. No começo da live eu li Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala, ela fala que todas as coisas. É tudo, irmão. É a dor, é o sofrimento, é a fome, é a calúnia, é a injustiça, é a alegria, é a vitória. Eita, é a cura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero orar pela sua vida, nesse momento, juntamente com você. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, nesse momento, eu coloco essas vidas que estiveram comigo nessa live, diante da Tua presença, Senhor. Eu não sei o que elas estão vivendo, eu não sei o que elas estão sentindo, eu não sei qual é a guerra que está diante delas neste momento. Eu não sei o que é que elas estão clamando ao Senhor. Mas eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que essas vidas elas sejam restauradas, curadas, transformadas, reedificadas, Senhor. Pai, se há algum coração questionando, se há algum coração com a fé desfalecida aqui neste momento, Espírito Santo de Deus, eu te peço, alcance cada uma dessas vidas, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão. Eu não sei porque alguma pessoa nessa live pode estar precisando, Senhor, de uma provisão Tua neste momento, seja na área financeira, Pai. Eu sei que Tu tem poder para realizar. Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas que aqui estiveram comigo, que viram essa live, que ouviram um pouco do meu testemunho, Pai, que o Senhor possa tocar agora, Pai. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa, Pai, fazer aquilo que eu não posso, mas que só o Senhor pode. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um deles e eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Nós somos infiéis, nós somos indignos, mas o Senhor nos ama e nos guarda e nos protege e nos abençoa em nome de Jesus, tá? Eu vou criar coragem, vou fazer alguns esboços. Eu quero que vocês interajam, falem, né, acerca de vocês também. Eu estou procurando em Deus, esperando em Deus um direcionamento para cumprir esse propósito aqui, tá? Diferentemente daquilo que eu tenho visto
né? Infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que não estão preocupadas com o seu bem-estar espiritual, mas que estão nas lives somente para pedir presente. Esse não é o meu propósito, porque eu creio que Deus ele pode suprir, porque Deus ele é rico, ele não precisa que eu fique pedindo presente. O que Deus precisa é que eu venha aqui abrir a minha boca e dizer para você que se eu que estava afastada, se eu que não queria mais saber de igreja, de altar, que eu não queria saber mais de ministério nenhum, Deus me trouxe de volta, eu quero que Ele faça na vida de muitas e muitas pessoas, porque Deus, Ele é Jeová Jireh, aquele que provê. Eu não preciso ficar aqui pedindo nada para você. Eu quero que você me ouça, eu quero que você saiba que Deus, Ele tem um propósito na sua vida e Ele vai cumprir. Amém.